Eu não sei qual é a tela que vocês estão vendo. Acho que é a tela da apresentação mesmo, né? Isso. Top. Beleza, gente. Primeiramente, bom dia a todos, né? Quem fala aqui é o João Tinoco. Estou aqui para apresentar para vocês um tema muito interessante do grupo do RDSE, um tema que eu acho que vai agregar bastante para todo mundo, assim como agrega para mim. Na Justa, nós somos uma empresa de soluções financeiras. Nosso objetivo maior é tornar o mercado de fintech mais justo, de maneira que todas as informações financeiras sejam 100% transparentes para os nossos clientes, sem entrelinhas, né, e sem números alterados no rodapé do contrato. Então a gente trabalha focado totalmente nisso, tá bom? Então tudo que tange o mercado de fintech e produtos de soluções financeiras, a Justa está trabalhando em cima, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre gestão de fraudes usando ciência dos dados, que é um estudo de caso. Decidi compartilhar com vocês aqui um pouco do que a gente tem feito com essa parte de gestão de fraudes na Justa. Obviamente que eu não tenho autorização para dar muita informação operacional, né? Até porque a gente tem questão de risco e questão de compliance. Mas vale a pena, quanto cientista de dados, mostrar um pouco de como a gente trabalhou esse tópico, né? Como trabalhei, como trabalho esse tópico na companhia. Então, um pouco sobre mim. Eu tenho mestrado em inteligência computacional pela UPE, Poli, tá? Trabalhei diretamente com algoritmos genéticos e programação genética na área de interpretabilidade. Bacharelado em engenharia de computação também pela UPE. Desde a época que eu me graduei, em 2015, eu já estava trabalhando com redes neurais. Inclusive, meu TCC foi em redes neurais, previsão de potência eólica, de energia eólica. E de lá para cá, eu nunca deixei de trabalhar com machine learning, que realmente foi uma paixão, assim. Eu sempre tinha interesse, né, e a vontade de trabalhar com engenharia de software, mas quando eu comecei a pagar a disciplina de inteligência artificial e paguei cadeiras eletivas também, conheci redes neurais, conheci outras técnicas de machine learning, eu fui entendendo a importância da área e acabei me apaixonando. Então, eu era um cara de 100% de engenharia de software e acabei sendo engenharia de software e inteligência artificial no final do curso, né? Tanto que eu emendei para o mestrado. Então, de lá para cá, não vai fazer 10 anos, né? Eu estava pensando nisso. Ano que vem fazem 10 anos que eu comecei a estudar inteligência artificial. Hoje eu estou liderando a equipe de Data Science na Justa, tá na tribo de dados. Então, todos os projetos que passam por modelos estatísticos, matemáticos, de aprendizagem de máquina, passam por mim. Inclusive motor de crédito, motor de previsão de perda de cliente, fraudes, que é o caso aqui do estudo de caso, passam por mim lá. E a gente vai compartilhar um pouco para vocês isso, né? Essa experiência. E de 2012 para cá, em altas aventuras na área de TI, eu comecei precisamente a trabalhar como estagiário em junho de 2012. De lá para cá eu não deixei de trabalhar. Então, assim, são 12 anos aí que vai fazer, né? De jornada aí, passando por muita experiência, muita coisa legal, muitos desafios também, que certamente moldaram quem eu sou hoje como profissional. Então vamos lá, como eu já falei, né? O diferencial máximo da Justa é trazer esse compromisso para o Brasil com relação a tornar o mercado mais justo, o mercado mais voltado para o empresário, né? Nós temos uma nomenclatura específica na empresa que diz que todo empreendedor no Brasil ele tem que ser um herói para sobreviver ao mercado. Então essa é a nomenclatura da gente. A gente não diz que é um lojista, a gente não diz que é um parceiro, a gente diz que é um herói.
E esse herói, ele precisa sobreviver e passar por muitas dificuldades, muitos desafios aí no dia a dia. Cada dia matando um leão por vez, né? Então a gente tenta trazer esse compromisso aí sério com todos os heróis do nosso país. Eu vou trazer um pouco a perspectiva de Charles Beck aqui, tá? Que é um exemplo do desafio de fraude, tá? Não é somente ele, mas eu vou trazer porque ele traz um pouco da complexidade do desafio que é tratar com fraude dentro de uma companhia feita justa. Que basicamente a gente sabe que tem fraude com cartão clonado, tem fraude com um pouco de engenharia social para a pessoa tentar invadir o seu sistema e fora a parte de phishing, fora, enfim, outras técnicas aí de invasão que passam pelo processo. E tem uma parte de fraude que é a parte mais, na visão da fraude, né, é a que mais gera prejuízo, né, para as companhias de fintech atualmente, que, é, que são muito, muito importantes. Eu acabei de ver, inclusive, que eu acho que eu estou com a apresentação errada aqui. Que eu tinha colocado umas informações. Deixa eu ver aqui, gente, só um instante. Eu tinha colocado. Ah, já sei o que foi. Ah, agora. Eu tinha colocado a apresentação no OneDrive e ele não atualizou no local. Também sofro com essa questão de nuvem. Isso. Oi? Também sofro com essa questão de nuvem. Tipo, eu atualizo coisa no meu computador pessoal, chego no trabalho, não tá lá. Tô mexendo em versão antiga. Pois é. Acontece. É exatamente isso que eu estou fazendo agora. Eu estava mexendo numa versão que eu tinha feito o ajuste no online e acabou que não veio pro local. Mas agora já resolveu. Ainda bem que era besteira. Pronto. Só me confirma que vocês estão vendo a tela certa. Vocês estão vendo a tela do compartilhamento. Então, sim. É a da palestra, certo? Mas tá parecendo. Eu acho que tá certo. É como se fosse, tipo, um vídeo gravando, sabe? Seria assim mesmo? Não, é não. É porque, na verdade, ele gera do. Deixa eu fazer assim. Parar de compartilhar a tela. Compartilhar de novo. Salvar. Bom aí que quando for colocar no YouTube tem que editar. Pelo menos essa parte. Ou então deixa, Beleza. né? A parte A divertida é gente edita, a justamente gente essa. edita. A parte divertida é Beleza. justamente essa. Tá. Vê se agora vai. Agora foi. Passamos por aqui. Era isso que eu queria mostrar a vocês. Essa matéria aqui, gente, que tá de 2023, mostra um registro. Essa fonte é da ClearSale, tá? Que ela manda todo ano esse relatório, na verdade. Não mandou de 2024 ainda. Mas eles registraram aí cerca de quase 5,5 milhões de fraudes em vendas online, né? Deixando claro que é 5,5 milhões de fraude, não necessariamente valor de fraude, né? Se a gente for ver, esse valor aí chega a quase bilhão. Ah, em julho, né? Só com compra na internet, primeiro semestre, a gente encontrou 2 milhões de tentativa de fraude, né? Que já é outro número muito assustador. Porque uma coisa é a fraude, outra coisa é a tentativa de fraude, né?
E a gente bateu aí, chegou a um valor de 2,5 bilhões de reais, só com relação à fraude, né? Aqui, ó, 2,5 bilhões de reais, o que é outro ponto muito, muito sensível. Todas as organizações passam por isso, né? Inclusive a gente sabe aí que tem gente que trabalha com isso. A profissão do cara é fraudar o sistema. Então, precisamos trabalhar em cima desse, assim, da fraude em si, né? Então, outro ponto, né, outra notícia aqui, que já passou de 1 bilhão de prejuízo com golpe digital, não necessariamente fraude de compra online, tá? E inclusive já estava trazendo aqui, né? 20 milhões de contas foram comprometidas. Tivemos falso pagamento, um dos maiores percentuais. Eu vou mostrar para vocês o que é esse falso pagamento. Essa invasão de conta e coleta de dados, né? Que foram os outros do top 3. E falso pagamento e invasão de conta aumentaram consideravelmente. Basicamente, quando você acaba recebendo aquela famosa mensagem no WhatsApp, né, dizendo que você ganhou um cupom de desconto ou algo do tipo, você tem que acessar o site é igual, só que na verdade é uma tentativa de phishing, e você acaba dando seus dados para o cara. Né? Então, acabou, cerca de 20 milhões de contas foram prejudicadas nesse ato. Né? E eu acredito que isso seja muito pelo processo forçado de transformação digital que a gente passou com a pandemia, tá? Isso também tem a ver. Que eu não vou falar que é transformação digital, vou falar que é uma gambiarra digital. Muita gente foi forçada a usar, né, ir para o digital de vez e perde um pouco essa noção, né, do que tá acessando, do que está vendo de informação. E a gente acaba tendo esse problema aqui. No que tange a falso pagamento, como é que a gente pode entender esse falso pagamento? Uma ótica, né, desse falso pagamento. Vamos lá. Vamos imaginar que a gente está usando um sistema aqui onde o usuário, né, está acessando esse sistema. A gente tem um adquirente, que é o que vai realmente fazer esse processo de compra, né, para essa compra acontecer e ser conversado com bandeira de cartão de crédito, e o banco também faz o recebimento desse dinheiro. E você tem um titular do cartão de crédito, tá? Que é que está aqui na ponta. Então, vamos olhar para essa questão aqui primeiro, o que é que acontece com o usuário, né? Ele vai chegar na maquininha, vai chegar no site e vai fazer uma compra. Vamos considerar que ele está fazendo essa compra no site. Eu vou comprar um iPhone no site de Caio, certo? caio.serpa.online. E aí ele vai comprar o celular lá, um iPhone 15. E aí esse site está integrado certamente com o adquirente para pagamento online. Então vamos supor aí que ele se comunicou com a PagSeguro da vida, tá? E aí fez o pedido de compra com a PagSeguro vai, né, aprova a compra, né? E a transação ela cai na fatura do cliente, né? Ou na fatura do titular do cartão de crédito. Então, o banco nesse processo ele ainda não se envolve porque o caminho feliz é esse. O lojista que está acessando, que está fazendo a venda no site de Caio, vai receber esse dinheiro. O site de Caio vai ter o percentual em cima da venda do produto. O usuário vai ficar satisfeito com o recebimento do produto. Esse é o caminho feliz. Né? Chegou o iPhone na casa do usuário lá que fez a compra. O que é que acontece? Quando a compra é aprovada, acontece o seguinte: imagina que agora o titular do cartão de crédito recebeu uma transação de um iPhone da loja de Caio, só que na verdade esse cara não sabe nem quem é Caio, não sabe nem que compra foi essa. Aí pode acontecer coisas de como, por exemplo, não reconheço essa compra, pediu estorno, estou insatisfeito, meu produto ainda não chegou e eu quero cancelar o produto. São essas situações que acontecem, certo? O fraudador, normalmente, diz que não reconhece a compra. Normalmente, diz que está insatisfeito com o serviço. E diz que o produto não chegou e quer cancelar. Aí o que acontece? Quando ele faz isso, ele informa
né, ao banco que está fazendo essa gestão do pagamento dele. O banco entra em contato com o adquirente, informa o que está acontecendo para começar as investigações e a partir da auditoria. O adquirente volta para Caio Serpa e diz: ó, tu vai devolver esse dinheiro aqui. Só que qual é o grande BO desse processo todo? Como é que tu vai devolver o dinheiro pro titular do cartão de crédito e fazer esse estorno se tu já pagou o lojista que vendeu o iPhone? Quem é que está pagando essa conta? Alguém pode me dizer quem paga essa conta? O banco? Seguradora? Caio Serpa. Uma vez que o lojista já foi pago, imagina que esse titular do cartão de crédito pediu o estorno do pagamento 20, 30 dias depois da compra. O fraudador esperou esse tempo. O cara que vendeu o iPhone no Caio Serpa, certo? No site, já recebeu o dinheiro da venda. Caio Serpa já está, inclusive, com a parte dele do percentual dele de sucesso da venda. O lojista já está com o dinheiro. Caio Serpa vai chegar para o lojista e dizer assim: olha, esse cara está dizendo aqui que não reconhece essa compra. Só que como é que Caio Serpa vai provar de que de fato foi uma fraude? Que, por exemplo, que o lojista enviou uma caixa com uma pedra dentro para o cliente. Ou que de fato o cliente está macumunado aí no processo de fraude. Quem paga a conta é Caio Serpa, no final das contas. Para que o lojista pague a conta, é necessário passar por um processo de auditoria que justamente você prove para ele que ele realmente tem chance de ser uma fraude. Então, esse é o desafio que Mercado Livre, Americanas, e-commerce, né, dropshipping tem no processo de garantir que esse dinheiro vai voltar e vocês têm condições de se defender dizendo assim, ó, essa responsabilidade não é minha, o lojista vai pagar essa conta. E você começa a conseguir comprovar isso. Então vamos lá. A gente sabe que tem um caminho feliz, mas como é que acontece com a devolução do dinheiro agora? Né? E se o cartão foi clonado? E o cara fez a compra com o cartão clonado? E se o produto, na verdade, é inexistente? E, na verdade, não tem iPhone nenhum sendo vendido? E se, na verdade, foi feito roubo de dados? Né? A pessoa conseguiu, por meio de engenharia social, acessar a conta daquele usuário que já tinha o cartão de crédito cadastrado, fez a compra, na verdade, a pessoa não tinha feito a compra de fato, era uma outra pessoa, um terceiro. Né? Ou o cara foi assaltado, esqueceu de bloquear o cartão roubado, foi lá e fez a compra. Né? Como é que a gente combate problemas desse tipo sem usar eficiência, otimização e inteligência de dados nesse processo? Fica muito mais complexo, né? A gente lidar com esse tipo de problema. Esse efeito de você ser cobrado de volta chama-se chargeback, né? Que é um dos processos aí de você conseguir fazer falso pagamento, né? Que é justamente você dizer que pagou e não pagou de fato, né? E conseguir o estorno do pagamento. Imagina aí quantas pessoas, né, não usam dessa abordagem para ganhar dinheiro em cima do processo de fraude, né? Porque assim, eu não sei qual foi a fonte, certo? Mas já vi pessoas ganharem milhão fazendo esse tipo de abordagem, certo? E não conseguir ser pega pela polícia, tá? Fazendo compra de produto, o produto chega em casa, imagina que o cara comprou, sei lá, 50 iPhones de diferentes lojas, fez o processo de pedido de chargeback, o dinheiro foi estornado para a conta do cara, o cara basicamente roubou o iPhone de maneira online e saiu vendendo nas lojas dele, certo? Então, novo na caixa, né? Então, assim, tem muitas coisas desse tipo que acabam acontecendo que a gente tem que tomar muito cuidado. É, eu gosto muito de receber o feedback de quem está me escutando, certo? Que já é online, então, querendo ou não,
Eu não gosto muito de ficar só falando. Então eu já pergunto, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Não, só tô curioso para descobrir como é que a gente descobre todo esse processo. Tá aqui me perguntando, tipo, bicho, e aí? Sabe? Pois é. Tá, então vamos lá. O que é que o nosso time de ciência dos dados faz, tá? Não só com relação a esse tipo de trabalho, mas com tudo. Primeira coisa, a gente A Flávia tinha olha. levantado a mão, acho que ela quer falar. Ah, eu ia perguntar algo com relação a quando aparece alguma compra indevida no cartão de crédito. Hum. Tipo assim, você não fez a compra, mas provavelmente você está cadastrado em algum site, e aí foi feita essa compra no seu nome. Tipo, eu achava que quem pagava essa conta era o banco, mas não é o banco. Não é o banco. No caso, acaba batendo no sistema que fez a compra e no lojista que fez a venda. Normalmente, se o sistema, que é a empresa, não consegue provar que foi o lojista, a empresa que vai ter que pagar essa conta. Gera um Uhum, gap financeiro grande. Entendeu? Então o banco não paga por isso não. entendi. Tá? Mais alguém? Nesse caso, vamos supor que a gente entenda que a última parte, que seria o comprador, ele realmente fraudou, tipo, já fosse, já fosse identificado. Mesmo assim, esse estorno, ele seria feito, tipo, no meio desse processo. Se ele foi identificado, não. O processo de pedido de estorno ele não é aprovado. Tá, Como há o benefício da dúvida, do tipo, o lojista comprovou de que aquele usuário era um fraude, que era um cartão clonado ou coisa do tipo, o sim. banco consegue retornar e dizer assim, ó, tu vai ter que pagar essa conta ou tu não vai pagar essa conta, alguém vai pagar por essa conta. Quando é Tá. o cliente que frauda, por exemplo, é os dados do cliente, tudo do cliente, e o cartão dele é clonado, aí o cliente não vai ter o pedido de chargeback aceito. Porque Era esse caso. o lojista, ele pode comprovar por A mais B que você fez a compra de fato. Entendeu? Por Entendi. exemplo, o cara tem MFA, o cara tira uma foto para fazer um login, fazer um cadastro. Entende? O Ô, cara João, sempre acessa o sistema num IP específico, então tá sempre registrando isso. Pois- uma pergunta específica. Tipo, agora com o avanço da IA, a gente consegue muito replicar a imagem, por exemplo. Essa questão do MFA para a parte visual, a Justa está aplicando de alguma forma, eu acho que pode ser até uma informação mais sensível se eu não puder resolver, mas como é que vocês estão tratando esse avanço da IA na questão do reconhecimento facial? Veja, a gente faz reconhecimento facial no cadastro, mas é muito mais voltado ao documento em si, não voltado à pessoa. Porque normalmente, o cara que vai abrir uma conta numa fintech precisa de todos os dados da empresa, certo? Então você tem, por exemplo, o cartão CNPJ, você tem o documento do representante administrativo do CNPJ, né, que já é um CNH, um RG, o CPF, alguma coisa do tipo. Então, esse processo burocrático, para quem é pró-business, se você gerar muita dificuldade para um cara que quer vender, ele acaba não fazendo cadastro na tua conta. Então, assim, uma empresa feita justa, que não é banco, certo? Ela presta soluções financeiras. Ela precisa combater a fraude junto com os adquirentes, junto com os parceiros. Porque o cara que está querendo fazer a venda é o lojista. Ele já tem o cadastro deles, informações deles financeiras lá. Então, o time de análise de risco trabalha, o time de comercial trabalha, o time de dados trabalha. A gente faz justamente o acompanhamento de como ele está vendendo e o que ele está vendendo. Por exemplo, a gente tem um modelo matemático do nosso lado aqui que a gente identifica quando o cara está fazendo uma venda atípica, né, a partir de um cadastro que a gente faz que traça o perfil dele dentro do sistema. Que aí eu não posso dizer que informação é essa, certo? Que é uma informação que não é específica do CNPJ, é uma informação específica da Justa,
E aí a gente consegue pegar por meio de outlier, distribuição normal e também o próprio modelo de machine learning. Então, isso não dá a ideia do cara bloquear a conta, mas a justa sabe quando o cara está fazendo uma atividade indevida. Que vai chegar uma hora que o limite dele de venda e de recebimento ele vai querer aumentar, e a justa sabe que ele está tendo um comportamento fraudulento. Então a chance dele não ser aprovado o limite é alta, entendeu? E obviamente que esse processo é um processo de análise de dados, né? Estatística, matemática, muita coisa envolvida. Certo? Beleza. Pronto. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz com ciência dos dados, certo? Primeira coisa, a gente sempre está fazendo análise exploratória desses dados, tá? Sempre tentando entender, sempre tentando criar o storytelling por meio dos dados, de como a gente está entendendo o problema, como é que o problema está se apresentando com relação às informações que a gente tem aí, tá? Então, é uma análise estatística, a gente está fazendo feijão com arroz, né? Trazendo vários tipos de distribuição, vários tipos de correlação, né? Para essa análise, diagramas de dispersão, dentre outros, tá? Temos a parte de mineração de dados. Vou falar um pouco sobre essa análise exploratória depois. Tem a parte de mineração de dados, que a gente aplica algumas técnicas para poder a gente tentar encontrar alguns padrões no comportamento dos dados, tá? Inclusive de agrupamento, do próprio processo de regressão, tentar entender se esse dado ele consegue ter uma abordagem de reconhecimento de padrão de fato, tá? Que não é um evento específico, mas ele faz parte do desenvolvimento de exploração de dado e transformação nisso num modelo, tá? Então a mineração faz parte desse processo. O próprio uso da inteligência artificial, que eu vou deixar aqui o tópico inteligência artificial, porque a gente não usa apenas aprendizagem de máquina no trabalho. A gente usa modelo baseado em regra também. Então, IA junto com dados estatísticos, machine learning junto com dados estatísticos, junto com modelos de classificação baseado em regras de negócio, né, regras de comportamento, e todos eles juntos eles geram um artefato final. Tá? E, ao final, a gestão de produtos, que é a última, mas não a menos importante. Uma vez que a gente entende, por exemplo, que eu estou trabalhando com fraude de chargeback, esse cara, ele é um produto interno na companhia. Então a gente tem que lidar ele como um produto, visto que eu não posso achar que eu estou fazendo ciência dos dados só porque eu implementei uma rede neural e coloquei ela para classificar se é fraude ou não. Tá? Então isso é importantíssimo, esse pulo do gato no processo. Tá? O nosso ciclo de vida para fraudes, ele entra muito no CRISP-DM. Eu vi que Caio ia publicar, não sei se ele publicou sobre esse tópico. Tu publicou, Caio? Publiquei antes de iniciar. Top. Depois manda o link. A gente usou o CRISP-DM no processo de gestão de fraudes, tá? Basicamente, CRISP-DM é um acrônimo para Cross Industry Standard Process for Data Mining, que basicamente são etapas de ciclo de vida. Primeiro, que tange o entendimento de negócios, o entendimento dos dados, preparação desses dados, modelagem, avaliação e o deploy, tá? E esse processo de deploy, ele tem que estar totalmente conectado com o entendimento de negócio. Por quê? Uma vez que eu faço o deploy, uma vez que esses dados se comportam, eu tenho que ter entendimento do negócio de novo, porque a evolução e as dificuldades, os desafios vão surgir novos e a gente tem que se adaptar a eles, tá? Então, usamos CRISP-DM como ciclo de vida, mas vou dar um PS aqui. SEMA também funciona. Alguém sabe aqui o que é SEMA? Tu sabe, Caio? SEMA é outro ciclo de vida, bem mais simplificado, tá? Que eu gostei muito de usar, inclusive. Facilita bastante. Principalmente quando você quer validar, né, a importância daquele projeto, como se fosse um MVP. Que para cada palavra, para cada letra dessa é um acrônimo também, tá? S vem de sample. Então você tem uma amostra desse dado. Então você meio que pega essa amostra. Você pega um modelo, por exemplo, de machine learning, você gera um MVP, um pequeno modelo, tentando resolver aquele problema e você vendo se está fazendo sentido aquela resolução. O E vem de explore,
Depois que você valida o uso daquele modelo, o uso daquela amostra, e que realmente faz sentido, você faz a exploração focada em algum comportamento específico. M de model, perdão, M de modify, o primeiro M, que é justamente o momento que você faz a exploração, você modifica a sample para tornar um produto maior. O segundo M é de modify, que é uma vez que eu tenho o modelo pronto, vou fazer a modificação, né? Vou fazer o deploy. E o A vem de access, que é justamente garantir de que o modelo está funcionando em produção e que ele serve como um modelo, uma primeira versão de modelo em produção, né? Então, o SEMA também ajuda bastante. Qual é a vantagem do SEMA? Você não precisa seguir esses passos do CRISP-DM. Tá? Você pode ir direto para, por exemplo, modelagem e avaliação logo no início e você volta para entendimento dos dados na parte de exploração e vai para o deploy logo em seguida. Então, você tem mais liberdade. Ajuda no início, mas depois é necessário que um ciclo de vida feito CRISP-DM funcione melhor, tá? Depende muito de problema a problema. Tem uma carta, né, certa para isso não. Então, vamos lá. Como visão de produto, internamente nós temos a JADE, que é o que a gente fala para um motor de detecção de anomalia da Justa, né, que é o acrônimo, que a gente justamente usa esse acrônimo para determinar os projetos que usam inteligência artificial, tá? Então, tem JADE para entender fraude, tem JADE para churn, que é a perda de cliente, tem JADE para motor de crédito, tem JADE para motor matemático, enfim, comportamento de dado, para alerta, né, de comportamento transacional. Então, a gente usa essa nomenclatura internamente para o serviço, tá? Então vamos para a primeira abordagem aí do nosso trabalho, certo? Antes de eu começar, só queria saber se alguém tem mais alguma dúvida. Tá de boa? Tá suave. Massa. Então vamos lá, primeira abordagem. Isso aqui é uma foto meramente ilustrativa, tá? Que eu não posso mostrar do nosso lado, obviamente, porque são dados sensíveis da empresa. Mas aqui é mais para a gente poder usar como referência. Nós temos a análise exploratória de dados, que basicamente a gente mistura um pouco de diagramas de dispersão, histogramas e comportamentos dessas informações, né, dessas colunas que estão associadas a esses dados, né, de múltiplas fontes de dados, inclusive. Tá? Então, a ideia dessa abordagem é a gente poder tentar identificar o comportamento de ordem visual, né, explorar mesmo o comportamento e o padrão. Distribuição de dados e normalização de dados. Então, a gente tentar entender a distribuição dos dados, se a gente consegue ter uma distribuição normal, a gente vai ter outro tipo de distribuição, tá? Normalizar os dados, né? E tentar ver esse poder de normalização dentro do processo. Tentar entender intervalo de confiança também é outra coisa que a gente faz, tá? Mapa de correlação. Então, coloquei aqui como exemplo também, mas a gente usa, em média, 4 técnicas de correlação. Dentre elas, 2 que eu quero destacar. Primeira, que é a correlação de Pearson, que é a mais conhecida que todo mundo estuda, tá? Quando vai pagar uma cadeira de estatística ou de processo estocástico. E tem o PPS, que é o Predictive Power Score, né? Que é também uma correlação de poder preditivo que para o modelo, né, funcionar. E aí a gente acaba usando essas correlações para poder entender como essas features, como essas colunas, elas estão se comportando com relação a uma variável. Vamos supor, então, que a gente tem a variável fraude. A gente quer entender como essas variáveis estão correlacionando entre a variável fraude, né? E a gente faz uma análise aí para poder entender o comportamento desses dados. E ver também se está fazendo sentido com a regra de negócio que está sendo enviada para a gente, né? A definição de fraude que o pessoal de risco tem pode não ser a definição de fraude que o modelo está dizendo que existe. Então a gente tem que estar entendendo o melhor dos dois mundos. E também, por último, modelos de histograma diferenciados para a gente tentar entender aí intervalo de dado, tentar entender como esses dados estão se comportando, tá? E aí, junto com essa abordagem, a gente tem um relatório final que mostra o comportamento desses dados, quais features
se foram bem correlacionadas, como fica a normalização dos dados, como a gente visualiza isso. Dúvidas até aqui? Tô tranquilo. Massa. Então, como é que a gente faz essa exploração de dado inicial? Cria hipóteses. E quando a gente fala em criar hipóteses, não vá só no que estão dizendo a você que é. Por exemplo, trabalho eu, Caio e 365. Vou te chamar de 365 para sempre agora. E aí a gente está trabalhando valendo. aqui. Tá valendo, né? Massa. Aí a gente está trabalhando aqui. E aí eu digo, ó, existe a hipótese de que a variável hora é uma variável forte correlacionada com fraude. Existe um tópico que a variável número do cartão de crédito clonado está na base de cartões de créditos que estão numa lista sensível de informação da justa. Há a hipótese do fraudador comprar mais de uma vez no lojista. Então você vai entender, né, o comportamento dessas informações transacionais e da informação do próprio lojista que está fazendo lá a venda das coisas. Certo? Então crie hipóteses e valide essas hipóteses. Então, quanto mais, melhor. Né? Sempre tente enriquecer sua base. Essa é a primeira abordagem que a gente faz. Como assim? Eu tenho um dado transacional, eu tenho um dado de comportamento de cliente, eu tenho um dado de CNPJ, eu tenho um dado XPTO. E esses dados, ele pode ser enriquecido se eu pegar informações da empresa na Receita Federal, que são dados abertos. Vamos fazer um crawler da nossa base de clientes, vamos pegar as informações da Receita Federal ou informações do XPTO, e vamos trazer essas informações para dentro e vamos fazer uma nova exploração de dados. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum padrão. E aí é um processo, cíclico, tá? Você nunca vai ter a versão final perfeita. Você vai estar sempre evoluindo e tentando enriquecer ao máximo sua base. E ao final, a exploração do dado, o relatório, ele facilita muito o storytelling. Então, se você quiser explicar qual a sua definição e o seu conceito de fraude, como o dado está dizendo que é uma fraude, você vai usar muito e vai facilitar muito o storytelling para quem está entrando no projeto, tentando entender o que o projeto está querendo dizer. Tá? Então, essa abordagem ela é a primeira e uma das mais importantes. Primeiro, para você entender o problema. Segundo, para você apresentar o problema. Certo? Segundo, né, o outro momento, que é o momento mais ligado à aprendizagem de máquina, a gente tem um modelo de fraude, né, que é o que a gente justamente quer entender quando é fraude e quando não é fraude, né, qual é a chance daquilo ser uma fraude. Então, como é que a gente acaba usando de abordagem? Né? A gente vai entrando nesse, vamos dizer que é um épico, né? A gente tem todo o perfil de transações, a gente tem um perfil do nosso herói, a gente tem um perfil de distribuição dos dados, a gente tem um perfil do que é um chargeback, né? E essas informações juntas, elas entram em experimentação do nosso modelo, e o nosso modelo vai usar técnicas de aprendizagem de máquina, como KNN, né? O bom e velho KNN, regressão logística, AdaBoost, Random Forest, MLP, né? Para fazer essas experimentações. Então, como é que a gente faz o trabalho no dia a dia? Suponha que você está fazendo esse modelo, só que você já viu, por exemplo, numa revisão de literatura rápida, você conseguiu pegar técnicas de prevenção de fraude com chargeback e você encontrou alguns artigos que falam sobre essa abordagem e as técnicas utilizadas. Você faz o mapeamento dessas técnicas. Você traz essas técnicas para o seu ambiente de trabalho e você começa a rodar e fazer um tuning, que a gente chama, de entender quais são os melhores hiperparâmetros e qual foi a técnica que melhor performou. Não necessariamente é uma técnica só que trabalha, podem ser várias juntas. E vou explicar isso para vocês agora. Falei grego aqui nesse slide ou tá de boa? Eu consegui Tranquilo. entender. Eu 365. consegui reconhecer as nomenclaturas. Eu fiz um curso introdutório de ciência de dados, aí eu consegui me situar aqui. Massa. 365. Tu ia falar alguma coisa? Não, não, tô tranquilo. Não, questão técnica, eu tô de boa. Top.
Então, vê, se eu estiver falando grego, quem estiver assistindo, por favor, interrompa mesmo. De novo, não entendi nada. Aí eu volto e tento explicar de outra forma, tá? Ah, esqueci de dizer a vocês, eu também sou professor, tá? Então, assim, eu tenho essa mania. Esqueci de dizer isso a vocês. Mas, enfim, vou dar seguimento aqui, tá bom? Então, essas são, tipo, abordagens de técnicas que a gente acaba utilizando. Não necessariamente são só essas, é só um exemplo, né? Mas existem outras abordagens para diferentes tipos de problemas, né? Então, como é que esse modelo se comportou? Entenda que a gente vai estar trabalhando em cima de treinamento, tá? O que é que a gente fez para a gente chegar nessa fase? Primeiro, a gente fez essa parte de obtenção de dado, a gente fez tratamento do dado, e esse processo de extrair dado, transformar e carregar o dado para ele ser treinado, a gente vai chamar isso de ETL, beleza? Essa nomenclatura também está de boa para vocês, certo? Tá. Então, uma vez que a gente faz isso, a gente tem a parte de over e under sampling. No final das contas, over e under sampling, elas funcionam muito bem para quando você tem uma base de dados que ela é muito desbalanceada. Por exemplo, eu tenho muito dado de... Vamos lá, eu tenho muitos dados de transação, mas são dados na ordem de milhões. Eu tenho milhões de transações. E eu tenho, sei lá, para 1 milhão de transações eu tenho 10 mil fraudes. Vamos supor, tá? Perceba que 10 mil e 1 milhão são desbalanceados. Se eu for treinar um modelo com 10 mil fraudes e 1 milhão de não fraudes, de legítimas, o modelo ele vai dar overfitting fácil. Por quê? Porque eu tenho pouco elemento de treinamento para identificar uma fraude no padrão do dado. Para eu evitar que eu tenha esse desbalanceamento, eu uso o undersampling ou oversampling. Depende muito de como o teu dado está se comportando, e é experimental, tá? Para isso a gente usa o SMOT, que também pensa em Tomac Links, tá? Deixei esses dois aí porque é coisa para se estudar, tá bom? Para justamente garantir o balanceamento desses dados, além da normalização, tá? A diferença de normalizar dado para balancear dado é justamente essa. Caio, diz. Tu acabou de falar que quando tá muito desbalanceado e a base é grande, vocês tratam. Mas vocês também utilizam técnicas como Isolation Forest ou talvez até mudar a métrica está sendo analisada, vou dar exemplo. Eu gosto muito de utilizar a F1 Score, porque ela me dá a métrica das classes, sabe? Então, vocês também buscam esses meios de avaliar o modelo, além do oversampling e undersampling, porque às vezes a gente acaba criando um dado inexistente, sabe? Que é o que eu mais estou sofrendo em si. Tipo, eu tô dando ou over ou under e tô perdendo muita informação, sabe? Perfeito. Boa pergunta. Sim, a gente usa métrica de avaliação, o F1 Score é uma métrica, mas ela não é minha métrica principal. Porque por problema de fraude, é mais importante eu saber se o modelo tem muito falso positivo e muito falso negativo do que olhar só o F1 Score. Porque se eu digo que ele tem muito falso positivo, é de que eu estou dizendo que eu estou pegando muita coisa que eu estou dizendo que é fraude e não é. E quando eu tenho muito falso negativo, eu estou dizendo que eu estou dizendo que não é fraude e é fraude, que é o mais crucial aí, certo? Eu não estou pegando esse cara está passando. Então, as métricas de F1 Score, acurácia, precisão, recall, passam pelo processo de experimentação da gente, mas a gente escolhe para um problema específico onde a gente vai olhar, tá? Isso a nível de produto é importante, porque um F1 Score pode dizer uma coisa e a taxa de falso negativo outra, mas o F1 Score vai acabar cobertando isso. Eu vou mostrar isso para vocês já já, tá? A ideia do SMOT e do Tomac Links não é a gente garantir esse risco de perda de dados, certo? Ou de criar dado inexistente. Mas é um processo experimental. Quando você tem um modelo perfeito demais, você tem que se desconfiar. Eu prefiro 1000 vezes um modelo de detecção de fraude de 75% que um modelo de 99%. Porque acredite, o modelo de 75 vai performar melhor em termos de falso positivo e falso negativo do que o de 99%.
vai dar um estouro de falso positivo absurdo. Ele vai dar um quantidade de falso negativo baixíssima, mas assim, suponha que eu peguei 150 mil transações e deu 145 mil de falso positivo. Entendeu? Então, assim, acaba que a gente tem que ser experimental. E sim, a gente já usou Isolation Forest, a gente pensa em fazer outras técnicas justamente para garantir e proteger essa questão dos dados, tá? Então, assim, é um processo experimental longo, certo? Não acreditem que é rápido, é longo, porque você precisa estar questionando a validade daquilo ali, a consistência da informação, tá? Então, vamos lá. A gente usou Stacking Ensemble no processo, e basicamente a gente acabou pegando vários modelos para trabalhar, né, todos juntos, né? Para quem não sabe, o Stacking Ensemble ele faz essa junção de quais respostas todos os modelos deram e ele escolhe um modelo final para dar a resposta final, certo? Isso de uma maneira muito simplória, tá? Explicação aqui. Mas no final das contas, esse Stacking Ensemble ele vai chegar para a gente e dar um resultado Y. Esse resultado Y é dizendo se é fraude ou se não é fraude. E junto desse resultado a gente tem a probabilidade de ser fraude ou a probabilidade de não ser fraude. Então a gente trabalha muito mais com a probabilidade de ser fraude ou não do que com o Y ser 0 ou 1, por exemplo. Tá? Dúvidas até aqui? Pronto. Lembrando que isso aqui é uma abordagem que a gente usou, tá? Isso não necessariamente é o padrão de trabalho desse tópico. Flávia. Não, eu ia dizer que não tô entendendo. Ah, beleza. Tá, então bora lá. Brevemente, como é que esses resultados se comportaram, né? Se você for parar para analisar aqui, ó, Caio, tu falou do F-score, tá aqui. Recall, F1, precisão e acurácia. Para quem não está familiarizado com esses termos, são termos que relacionam falsos positivos, falsos negativos, verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, tá? Cada um focado numa coisa. Tá? Então, o recall ele vai focar mais no falso negativo, o precisão vai focar mais no falso positivo, a acurácia vai focar mais na habilidade de entrega do modelo de resposta, o F1 Score vai trazer uma mistura de tudo. Então, quando eu tenho uma taxa de falso negativo muito alta, mais um F-score de 99%, eu estou sendo ingênuo. Porque o F1 score de 99% está dizendo que meu modelo está perfeito. Mas ele está com muito falso negativo. Porque alguma outra métrica se destacou tanto que sombreou o problema do falso negativo. E esse é o problema de você só usar uma precisão de F-score quando você está lidando com coisas como fraude, por exemplo. Obviamente, quando a gente está lidando com outros problemas, o F1 Score ele ajuda muito a validar o modelo em si. Mas quando você sai do modelo e vai para o produto, você tem que tomar cuidado com o F-Score. Tá? Então, o que acontece? Só essa tabela, que assim, a gente fez o treinamento, a gente teve a gente separou dado de treinamento, dado de teste, dado de validação, encontrou o F-Score que a gente queria, mostrou aqui para vocês. Isso que a gente fez agora não é suficiente para a gente traçar um perfil de fraude. Então, se eu fosse colocar só esse modelo para trabalhar e dizer que é fraude que não era, a chance de ele encontrar muita transação e dizer que é fraude era muito alta. Então, eu ia estar dando mais trabalho para análise de risco. Então, foi o que a gente fez. A gente entendeu de que traçar um perfil de fraude é muito mais complexo e demanda muita informação, além de machine learning. A gente já tinha feito a abordagem de exploração de dados, a gente fez agora a abordagem usando uma aprendizagem de máquina, e a gente tentou seguir para outro nível, que é justamente o nível de trabalhar com produto. Né? Então, como é que o produto se comporta? A gente foca no cliente, não no modelo. Passei muito por isso, tá? A situação de cliente não quer saber se o teu Z-score é um outlier. O cliente só quer saber se aquela transação ela é atípica.
Ah, não, João, mas o meu Z-score deu 1,65. Beleza. Um Z-score de 1,65, para mim está dizendo que ele está aí na distribuição de dados, ele está representando aí 95, talvez, 90% dos dados. Ele está nessa casa aí de poucas representações de dados desse aspecto. Ele pode ser considerado um outlier. Mas isso é Tinoco falando com vocês. A gente vai entender Z-score e tabela de distribuição normal assim. Mas o cara que está fazendo análise de risco, quando ele vê um Z-score de 1,65, tá ajudando não, só tá atrapalhando. É melhor eu transformar isso aí e dizer assim, olha, esse cara é atípico e eu faço um modelo baseado em regra, ou seja, eu traduzo os resultados que eu tenho para o que o cara que está vendo a análise da transação ele ter as informações já para mim. Eu tô dando a capacidade dele de interpretar. Estou dando a interpretabilidade da parada. Estou dando o comportamento de cada dado da transação junto com o modelo de machine learning. Entenderam o que eu estou tentando dizer? Concordam? Top. Outro ponto. Existe uma métrica nessa área de gestão de fraude e também parte de crédito, fraude, risco, né? Que é a score, uso de score, essa terminologia. Fraud scoring é uma para gestão de fraudes. Como é que fraud scoring funciona, tá? Você tem um conjunto de várias regras associadas ao comportamento estatístico, comportamento matemático, comportamento de movimentação financeira, comportamento de aprendizagem de máquina. Várias regras juntas vão dar um score que vão chamar a atenção ou não de quem está usando, do tomador de decisão. Vamos chamar essa pessoa de tomador de decisão, tá? Então, quando eu estou lidando com distribuição de dados, eu estou falando de outlier, tá? Então, eu não preciso chegar para o cara e dizer que é um outlier na distribuição. Eu vou simplesmente chegar e dizer assim, ó, se for um outlier de 95% na distribuição, esse outlier vai ter um score de tantos pontos. E esses pontos vão estar explícitos para o cara lá, porque o cara vai ver que ele tem um score alto. Porque ele pegou muito comportamento atípico. Ou ele bateu em muitas regras que a gente considera ser fraude. Então, esse processo enriquece muito a gestão de fraude do quem está do lado de risco, porque você tem uma série de regras que não necessariamente é apenas machine learning. Machine learning faz parte de, mas não é. Certo? Intervalo de confiança, regras de negócio também, importantíssimo. Então, às vezes, não é só você entender o comportamento da distribuição do dado num comportamento de tendência, certo? Às vezes não é isso. Às vezes é o usuário abriu a conta de madrugada e fez a transação de madrugada, e esse usuário nunca acessou de madrugada. Ele acessou pela primeira vez de madrugada e fez essa transação fraudulenta. Então, isso é comportamento de usuário. Perceba que eu não estou mais falando da transação, estou falando do comportamento de quem está usando. Isso entra em regra de negócio, isso entra em regra de sistema. Tá? Então, o time de ciência dos dados como um todo, quando ele chega nesse nível, ele precisa ficar transversal na organização. Por quê? Porque eu vou entrar no heatmap do uso do aplicativo. E isso vai influenciar ou não o comportamento da fraude. A gente começa a trazer muitas informações e enriquecimentos no processo. E aí eu pergunto a vocês, uma vez que a gente tem um produto rodando, como é que a gente mede o sucesso dele? Alguém tem alguma ideia? Talvez na taxa de acurácia dele ao longo do tempo, se ele vai conseguir continuar tendo a mesma métrica, a mesma média de performance do que você teria no teste de validação. O poder de generalização do modelo, no caso. A gente faz a validação dessa mensuração do sucesso com o relatório de fraude que a gente recebe. E um externo, tá? Então, se a gente consegue identificar a fraude antes dessa transação virar uma fraude, certo? A gente consegue mostrar pelo relatório e bater, ó, essa transação que estão dizendo que é um chargeback, a gente identificou também como chargeback. E o time de risco recebeu esse relatório. Ficou claro? A gente está fazendo a validação do resultado final. Isso é uma forma de trazer métrica, tá? E outra forma é,
uma vez que você bloqueia uma transação que pode vir a ser uma fraude, você não vai receber esse relatório lá na frente. Então, você precisa trazer um relatório com a equipe de risco de quais transações foram bloqueadas e qual o valor transacional total daquela análise no mês, para você tentar entender onde você entrou como motor de importância. Por exemplo, suponha que eu tenho R$ 100 de bloqueio de transação de fraude. Desses R$ 100, R$ 60 foram transações que vieram pela Jade. R$ 40 são transações que o time de risco conseguiu pegar por regra normal. Cartão clonado, um lojista reportando o próprio problema, etc. Então, quando a gente traz isso e a gente vem um relatório do externo falando assim, olha, tá vendo essa transação aqui? Isso aqui foi uma fraude. E a gente bate, e a gente dizendo que a gente encontrou como fraude, mas o time de risco não pegou, por exemplo, isso é uma forma da gente também medir o sucesso do produto. Outro ponto importante. Suponha que a gente tem o Caio Serpa. Caio Serpa sempre aparece no relatório de risco. Jade sempre pega Caio Serpa lá. Score alto. Só que, quando vai se investigar, Caio Serpa ele é duvidoso. Só que o range transacional de Caio, ele não dá para a gente provar de que de fato ele é fraudulento. Caio aparece sempre no relatório. Aí um belo dia, Caio chega e fala assim, olha, meu limite para venda aqui de recebimento é de R$ 10.000. Eu quero que seja agora 50. Pergunta. Vai ser aprovado o limite de Caio? Eu ainda falo que vai. Por quê? Uhum. Ele tá falando de uma suposição e não a real. Boa. É. No final das contas, o que é que a gente pode fazer para a gente não viver a suposição? Você vai trazer um monte de documentação para validar o pedido de limite de Caio. Uma vez que o relatório de fraude começa a cair em cima de Caio, dizendo, essas transações fraudulentas aqui foram desse herói aqui, no caso Caio, e ele começa a ter mais registros de fraude associada a ele, o próprio score dele vai aumentar muito. E aí o time de risco vai ver, olha, esse cara aqui teve muita transação associada a fraude nos últimos 2 meses, 3 meses. Aí pesa. Só que aí você tem como comprovar, por A mais B, né? Mas a empresa sabe que você existe e ela está olhando você, que é um diferencial, certo? Tanto é um diferencial que de 2022 para cá, esse número reduziu de fraude, de falsas compras, reduziu bastante. O uso de MFA, o uso de tirar foto, reconhecimento do IP, entre outras coisas, certo? O relatório de 2024 tem prometido entregar um número menor do que o número de 2022, por exemplo. Flávia. Oi. Não, Coloque o mas eu não microfone. perguntei. Desculpa. Só uma coisa, só para dar um passo atrás. Por exemplo, quando a gente está falando de uma promoção típica, eu vou dar a Black Friday, que é assim, muito fácil de mapear, mas a gente sabe que as promoções começam de meia-noite, então todo mundo vai comprar de meia-noite. Então já vai ter uma mudança do perfil, mas aí assim, é muito fácil de mapear. Imagina que um lojista específico vai criar o dia lá dele que ele vai ter promoção de madrugada. Como é que vocês fazem essa prevenção? Vocês recebem uma sinalização que já vai ter alguma coisa que pode mudar a tendência lá, ou ainda assim, ele entra no filtro e se esse cara nunca apareceu lá como suspeito ou não, essa compra passa, não vem sinalização. Porque toda vez que tem uma promoção, vai mudar muito o comportamento em geral, tanto em horário de compra quanto em quantidade, que o cara pode passar a comprar mais. Certo. Quando a gente está falando de fraude, tu está me trazendo duas variáveis aí, né? Quantidade e horário E da valor. transação. Quantidade, o valor e horário de transação. Só que quando você está avaliando fraude, independente de você estar traçando esse perfil, se a empresa
365 caiu ou foi a câmera que saiu? Não, foi a câmera que saiu. Tá. Se você está trabalhando diretamente conectado com perfil de fraude, o turno daquela transação durante a Black Friday, normalmente ela já vai traçar um padrão esperado daquele lojista. Por quê? Quando você está em Black Friday, muito antes da Black Friday começar, idealmente, as empresas já se movimentam com promoção no Black Friday, certo? E a fraude, ela tem um perfil específico que mesmo com a quantidade maior de transação, porque a gente está olhando para a variável transação aqui, certo? Não é só transação que delimitam a fraude, tá? Normalmente, transações fraudulentas de Black Friday vêm com cartão clonado, vem cartão roubado, entendeu? E quando você tem uma base de dados, um data lake específico, e você já tem essas informações guardadas, fica mais fácil você entender o perfil daquele comprador. Por exemplo, é muito fácil uma fraude ser de um usuário com um titular de cartão de crédito diferente. Entendeu? É muito fácil você estar usando um IP diferente. Você abrir uma VPN e você está fazendo a transação, passando pelo cara, mas na verdade o gateway que está fazendo a transação, passando o dado, ele está pegando um IP diferente do IP esperado daquele usuário. Então são várias informações que vão além da transação. Entendeu? Se eu for só seguir pelo turno, aí eu vou me quebrar. Tem empresa que transaciona de madrugada. Mas você não vai esperar de uma escola que ela transacione de madrugada, certo? Que a escola pode fazer uma promoção de Black Friday para matricular, o cara pagar mais barato na matrícula do ano que vem. Mas uma escola não vai fazer transação de 2 horas da manhã. Não se espera, né? Se espera. Então é muito mais duvidoso eu olhar para isso do que olhar para uma loja de game, por exemplo, de venda de jogos online, por exemplo, que vende toda hora. E às vezes é mais de madrugada. Entendeu? Então, assim, o perfil transacional da fraude, no começo, você acaba entendendo que é só transação, mas não é só a transação, não. O que está envolvendo, o que está gravitando em torno da transação é mais importante do que a própria transação em si. Você está avaliando fraude. Por isso que o perfil de comportamento de fraude é muito difícil você traçar. Por isso que o F1 Score, nessas horas, ela não pode ser alto. Porque o perfil é muito diverso. A geolocalização entra na conta? Pode entrar. Pode entrar. Que você tem como burlar, certo? A geolocalização. Mas Eu suponha que falo você... de geolocalização mais numa compra presencial, alguma coisa assim, que a pessoa roubou o cartão. Sim, a gente está falando aqui de compra online, né? Que não Uhum. necessariamente tem a ver com isso. Mas quando você estava ligando com maquininha, por exemplo, isso já é outro ponto. Entendeu? Então, por exemplo, a gente tem um usuário que ele sempre faz uma compra num local específico, um browser específico. De repente, ele mudou o browser e mudou a localização. A compra pode não ser reconhecida. É mesmo um aparelho, né? Talvez a empresa pode ter isso. Entendeu? Porque tem algum edge computing envolvido que traz essas informações para você. Quanto mais arcabouço de informação você tem, maior a chance de você entender a fraude ou de você ter menos fraudes. Conseguir mapear melhor, né? Qual é o problema de fintech de startup pequena? Grande parte delas quebram por causa de fraude. Porque o cara não tem um edge computing que faz essa parte de borda, de pegar informação de rede, de transação, não faz análise de risco do cliente, não sabe o que está acontecendo ali. Ocorre um processo de desenho de fraude que eles não estavam esperando e a conta cai em cima da fintech. A fintech não tem dinheiro para sobreviver, quebra. Entendeu? Então, assim, são vários casos, né? Ler. Oi. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco mais de arquitetura, certo? Para vocês entenderem como a gente trabalha com esse processo todo hoje de maneira mais técnica, tá? Primeiro ponto, a gente usa a AWS.
na justa. Tudo AWS. Eu vi uma galera falando no grupo lá que tem medo da AWS. Mas a gente usa AWS assim 100% na justa, tá? Então, só para deixar familiarizado. RDS, banco de dados, AWS Glue, a parte de ETL, S3, gestão de, que eu vou falar isso, processo de armazenamento mais simples, que ajuda bastante aí a gente a gestão de data lakes, por exemplo, fontes de dados alternativas, né? Não necessariamente um banco de dados. Então, a gente trabalha isso obtendo as nossas fontes de dados. Esses caras. Giuseppe Antônio, fiz uma mensagem aqui. Eu não posso te dizer. Não posso dizer quanta gente detectou em fraude, infelizmente. Mas eu posso falar que... deixa eu ver uma informação que eu posso te dizer. Digamos que no começo a gente achou um HB20. Dizer assim. Mas agora eu não posso te dizer, não. Aí, entenda como quiser, certo? Mas aí, no final das contas, a gente tem fonte de dado, esses caras, tá? São várias informações que vão ainda... Não fique chocada não, Flávia, porque ainda é um valor baixo, certo? Muito baixo. Eles acharam a fábrica das HB20. Tipo isso. Uma Então, empresa de jogo me roubou de R$ 100 mês passado. pronto, agora imagina que tem 1 milhão de Flávias no Brasil. E eu nem jogo. Pois é. E o fraudador também não joga não, viu? Mas, Cara, enfim, no final das contas, é um emprego, né? imagina que o número é muito alto, tá? É muito alto. E assim, a gente não sabe também esse valor de detecção de fraude, tá? Esse número em valor é difícil de pegar porque o pessoal de risco já bloqueia antes de gerar remessa, né? E aí eles já deram feedback pra gente de que estava ajudando muito, né, a Jade. Ela estava pontuando exatamente os CNPJs que o time de risco já tinha suspeita e a gente estava meio que só confirmando, assim, sabe? Então, tem essa efetividade em termos de reputação também, tá? Não é só valor financeiro, não. Tá? Até porque se eu peguei a fraude e consegui mapear exatamente o valor de fraude que eu tenho, que eu detectei, é porque a fraude veio. E ninguém fez nada, o que é muito pior, né? Mas é isso. Não sei se eu consegui responder a pergunta 100%, mas é isso. Com relação à arquitetura, tá? A gente usa várias fontes de dados, então a gente tem jobs no Glue que fazem a obtenção de dados de diferentes bancos de dados que a gente tem, tá? Então não é um banco só, são vários, certo? Então a gente faz essa observação aí, esse carregamento. Põe no S3 e a partir do S3 a gente começa a brincadeira. A gente usa Event Bridge para executar um Lambda. Né? O que é que esse Event Bridge faz? A gente é um cron. Alguém está familiarizado com esse termo? Cron? Pronto. A gente usa um cron job. Esse Event Bridge serve para isso. Também para isso, né? Não só para isso. O Event Bridge ele aciona um Lambda, né? Que é um serverless, que faz um cross-region role. Que é isso? A gente executa toda a parte de dados da Justa no SAIST1, que é o data center aqui da América do Sul, né? E a gente faz o cross-region role justamente por questões de custos, tá? E aí esse cross-region é justamente, eu estou saindo de uma região de data center indo para outra região, que é o US East 1, né? E a gente está usando aqui Step Functions, tá? Essas Step Functions, basicamente, imagina que é uma máquina de estado, e cada estado dessa máquina é um serviço da AWS que você meio que orquestra para executar do jeito que você quer.
Então, o que é que a gente faz aqui? A gente usa SageMaker, tá? Para fazer a gestão das instâncias de Machine Learning. E usa o AWS Glue para fazer a extração das informações que a gente precisa, usando o S3 também. Então, tudo gira em torno disso, tá? Nós temos o Lambda, ao final, que pega o relatório diário, né, que todo dia já é executada, de manhã, e ele gera essa planilha. Essa planilha é a planilha com todas as transações de risco, com os motivos da transação ser considerada risco, e enviada por e-mail para o time de risco e o time de dados. Certo? Então, provavelmente, se eu abrir aqui meu e-mail, vai ter o relatório da Jade. Não tem para o final de semana, só tem para a semana seguinte, para o dia útil seguinte, porque a gente segue a mesma agenda de geração de remessa do time financeiro. Então, ele acumula as transações no final de semana e entrega na segunda-feira um relatório maior. E a gente usa SES, que é o Simple Email Service, tá? Que é assim que a nossa arquitetura hoje ela funciona, tá, gente? Então, no final das contas, a gente tem essa visão da arquitetura. Hoje ela executa sozinha, então a gente não tem trabalho de manutenção hoje nesse processo de geração de relatório diário. Modelo executado todos os dias. A gente tem gasto, acho que por dia, uns menos de $2 para executar esse serviço em produção. Então, tem sido bem positivo aí os resultados aí do trabalho dela sozinha, né? A gente não estamos tendo nenhum problema operacional nesse aspecto. Ok? Pronto, então, só para confirmar, ciência dos dados não é só IA e machine learning, tá? Então, obviamente que essa parte de arquitetura e de engenharia de dados, ela faz parte do trabalho do cientista também. Obviamente que o cara não precisa ser especialista, mas faz parte, tá? Então, entendam que inteligência artificial e machine learning não é só ciência dos dados, tá bom? Ou melhor, ao contrário, né? Ciência dos dados não é só IA e machine learning. Então, com relação a Jade, a gente faz esse relatório diário para o time de risco, tá? A gente tem uma meta contínua, que é a redução de falsos positivos e aumento de eficiência, certo? Então, a gente entrega aí um número X aí de transações por dia para o time de risco analisar. E houve um aumento da eficiência, o que já é positivo. Temos a avaliação e atualização do modelo, como uma meta contínua, né? E medindo sucesso, como inteligência, sendo negócio, dados e machine learning. Tá? Então, é uma mistura de várias coisas. E estamos também trabalhando nesse processo de MLOps para garantir que o modelo não está passando por nenhum data drift e de que a gente não está entregando nenhum modelo muito enviesado. Então, essa assertividade ela é hoje importantíssima para o processo, tá? Uma vez que tem data drift, tem que retreinar e passar pelo processo de exploração de dados novamente. Ok? Turma, sigam a Justa nas redes sociais. Estamos aí no Instagram, no LinkedIn, também no nosso site. E é isto. Tamo justo. Caralho, João, muito massa. Bicho, quero te agradecer bastante pela tua apresentação de hoje. Foi show, de Eu que verdade. O agradeço. cara Eu que agradeço. passou pra gente, tipo, literalmente de ponta a ponta, sabe? Um processo onde a gente consiga criar do início, explicando tudo certinho. E eu tenho certeza que vai ser uma aula, sabe? Para quem assistir a gravação futuramente. Quero fazer talvez um projetinho, sei lá, de análise de risco, fraude, eu consigo talvez aplicar seguindo os teus passos, sabe? Foi bastante enriquecedor. Eu queria te agradecer também por ser o segundo participador das palestras do RDSE. A gente tá para trazer mais pessoas futuramente, tá? E também fazer alguns eventos presenciais. Infelizmente hoje a gente não conseguiu, tanto eu quanto você, a gente tentou na César, mas não aconteceu. Mas já estou entrando em contato com outras universidades para ver se a gente consegue algum local, tá? Não, com certeza. É Assim, isso. eu que agradeço a vocês também por ter feito o convite. É,
Então, certamente eu vou querer fazer um D-Churn, porque o D-Churn, assim, a gente tem uma relação de carinho com o D-Churn, porque a gente usou. Foi a primeira vez que eu consegui fazer um projeto onde eu vi que derivada era melhor do que uma machine learning. Tá? A gente usou derivada no projeto D-Churn, né? E usou a derivada no machine learning. Então, assim, foi uma parada assim muito massa, um processo de desbravação muito grande também. E assim, contem comigo, velho, que a gente tá aqui para aprender junto, tá? Então, possível, vou estar aqui com vocês, tá? Sempre que puder. Beleza. Chegou aí o Luiz, o Gabriel, falando também que já estão somando, já conversando com o pessoal das outras universidades. E sim, gente, dia 16 do próximo mês a gente vai ter um evento presencial. O Luiz está organizando, tá? Então, fiquem atentos lá no grupo da RDSE. Eu acho que ainda tem inscrição, né, Luiz? Se puder abrir o áudio para todo mundo ir participar. Vai ser na Oi, pessoal, Polim, né? tudo bom? E aí, Luiz? Beleza, pessoal, tudo bom, João? Cara, muito Beleza. boa a tua palestra, hein, mano? Muito bom mesmo, parabéns. Valeu, velho, valeu. Isso, dia 16 do 3, vai ser no sábado. Tá, iniciou já a gravação.